Olá, nesta aula iremos falar sobre mais algumas regras de derivação, nomeadamente da derivada das funções exponenciais e logarítmicas, tendo em conta a regra de derivação de uma função composta. Assim, numa linguagem acessível, podemos dizer que a derivada da função exponencial de base é dada pelo produto entre a derivada de u e a exponencial de base e. Vejamos um primeiro exemplo. Ora, a derivada de e elevado a x será dada então por derivada de x, que é 1, vezes e elevado a x. No segundo exemplo, temos a derivada de e elevado a x ao cubo mais x quadrado mais 4, que é dada então pela derivada do expoente, x ao cubo mais x quadrado mais 4, vezes a função exponencial de base e. Ou seja, a derivada de x ao cubo, que é a derivada de uma potência, dá 3x², a derivada de x² dá 2x e a derivada de uma constante, neste caso 4, dá 0, vezes a função exponencial. Num terceiro exemplo, temos a derivada do produto de duas funções, que, aplicando a regra de derivação de um produto, teremos então a derivada da função 3x mais 2, vezes a função exponencial de base e, mais a função 3x mais 2, vezes a derivada da função exponencial de base e. Ora, a derivada de 3x mais 2, que é a derivada de uma função afim, neste caso dá 3, vezes a função exponencial, mais a função afim, vezes 5, é elevado a 5x, que é a derivada desta função exponencial de base e. Ora, se repararmos, temos aqui o e elevado a 5x em comum, que pode ser colocado em evidência, e podemos utilizar também a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e efetuar o cálculo 3 vezes 5x mais 5 vezes 2. Assim, colocando o e elevado a 5x em evidência, obtemos então 3 mais 15x mais 10. E, efetuando os cálculos, obtemos este resultado. A derivada da função exponencial de base a é dada então pelo produto entre u', a elevado a u e ln de a. Assim, no primeiro exemplo, temos a derivada de 6 elevado a x, que será igual, então, à derivada de x, que sabemos que é 1, vezes 6 elevado a x, vezes o ln da base, neste caso, a base é 6. No segundo exemplo, temos a derivada de 5 elevado a x² mais 4x. Ora, a derivada será dada, então, por derivada de x² mais 4x, vezes a função exponencial de base 5, vezes o ln de 5. A derivada de x², que é a derivada de uma potência, dá 2x, a derivada de 4x dá 4, vezes as ditas funções. A derivada da função logarítmica de base é dada pelo quociente entre u' e u. Assim, se quisermos calcular a derivada do ln de x, teremos então que calcular a derivada de x, que sabemos que é 1, sobre x. A derivada de ln de 2x mais 3 é dada então pela derivada de 2x mais 3, que sabemos que é uma função afim e, portanto, a derivada dá 2, sobre 2x mais 3. Aqui temos a derivada da diferença entre duas funções, que é dada pelas derivadas da diferença entre estas duas funções. Ora, a derivada aqui de uma potência, ln ao quadrado, e aplicando então a regra da potência, teremos 2 vezes o ln de 2 menos 1 de x, vezes a derivada do ln de x, menos a derivada do logaritmo de x², que aplicando então a regra da derivada da função logarítmica de base é dada pelo quociente entre a derivada de x² e x². Assim, efetuando os cálculos, obtemos 2 ln de x
vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, menos 2x sobre x². Efetuando aqui as simplificações, tem-se então 2 sobre x. Como tem o mesmo denominador, podemos escrever tudo sobre a mesma fração, obtendo então 2ln de x menos 2 sobre x. A derivada da função logarítmica de base a é igual ao quociente entre a derivada de u e o produto entre u e ln de a. Vejamos então o primeiro exemplo. A derivada do logaritmo de 3x mais 1 na base 4 é dada pelo quociente entre a derivada de 3x mais 1 e 3x mais 1 vezes o ln de 4. A derivada do logaritmo de x, como logaritmo, neste caso a base é a base decimal, portanto a base 10, teremos então a derivada de x, que sabemos que é 1 sobre x vezes o ln da base, que neste caso será então o 10. Poderá encontrar estas e outras regras de derivação, bem como mais exemplos e exercícios, no site do projeto Matativa, no tópico Matemática 0.